quando você completa 60 anos. A experiência de viajar de avião começa a mudar de formas silenciosas que quase ninguém comenta, escondidos em regulamentos da ANAC, nas políticas das companhias aéreas e nos procedimentos dos aeroportos brasileiros e internacionais. Existem direitos e facilidades criados especialmente para proteger viajantes mais velhos do desgaste, da correria e de gastos que poderiam ser evitados. Mesmo assim, quase nenhum desses benefícios é divulgado de verdade. As companhias aéreas não fazem questão de explicar, os aeroportos raramente informam e os sites de viagem não destacam nada disso. Resultado: milhões de brasileiros acima dos 60 acabam abrindo mão de vantagens importantes simplesmente porque ninguém nunca contou que elas existem. Muitos desses direitos surgiram justamente porque autoridades de aviação no Brasil e em outros países perceberam que passageiros mais velhos enfrentam desafios que passam despercebidos pelos demais. Filas longas, deslocamentos extensos dentro dos terminais, mudanças constantes nos procedimentos de segurança e a pressão para se mover. Rápido podem transformar uma viagem simples em uma experiência cansativa e até frustrante. Para evitar isso, foram criadas políticas específicas para oferecer prioridade, suporte e mais conforto ao público com 60 anos ou mais. Só que, com o tempo, essas regras foram se escondendo em regulamentos técnicos, textos pouco acessíveis e páginas quase invisíveis nos sites das companhias. Por isso, grande parte dessas vantagens acabou sendo esquecida e só recebe quem sabe exatamente o que pedir. O mais curioso é que esses direitos não dependem de programas de fidelidade, cartões especiais ou passagens caras. Você não precisa ser cliente frequente nem apresentar laudos médicos para ter acesso a muitos desses benefícios. A maioria deles só entra em ação quando o passageiro pede. E é exatamente aí que está o problema. Se ninguém te conta que esses direitos existem, você nunca vai pensar em solicitar. Isso cria uma diferença enorme entre quem conhece essas facilidades e quem não sabe de nada. Os primeiros viajam com menos cansaço, menos estresse e muitas vezes gastam bem menos, já os outros continuam enfrentando filas intermináveis, conexões apertadas e desconfortos que poderiam ter sido evitados com uma única pergunta no momento certo. É por isso que entender esses direitos esquecidos se torna tão importante para qualquer viajante brasileiro acima dos 60 anos. Não se trata de receber privilégios especiais, e sim de garantir uma viagem mais tranquila, segura e respeitosa. Menos algo que deveria ser natural, mas que muitas vezes só acontece quando o passageiro reivindica o que já está previsto nas regras. A partir deste ponto, você vai descobrir 10 direitos que a maioria dos aeroportos e companhias aéreas prefere manter em silêncio, mas que podem transformar completamente a forma como você viaja. Alguns podem ser solicitados ainda em casa, antes de sair para o aeroporto. Outros funcionam durante o check-in, nos momentos de atraso, na porta de embarque ou até dentro do avião. Todos eles têm algo em comum. Foram criados para facilitar a vida de quem já passou dos 60, mas só funcionam para quem sabe pedir. O primeiro direito esquecido é um dos mais úteis para viajantes brasileiros acima dos 60 anos, mas também um dos menos divulgados. A assistência especial oferecida pelos aeroportos. Muita gente acha que esse serviço só existe para pessoas com mobilidade reduzida ou limitações graves. Mas a verdade é que ele está disponível para qualquer passageiro que precise de apoio, incluindo quem simplesmente deseja evitar longas caminhadas, carregar peso ou enfrentar sozinho a confusão dos terminais. Essa assistência pode incluir cadeira de rodas, carrinhos elétricos, acompanhamento até a sala de embarque, ajuda com bagagem e até prioridade em alguns procedimentos. No Brasil, esse direito é regulamentado pela ANAC e não exige laudo médico. Apesar disso, quase ninguém utiliza porque os aeroportos raramente falam sobre ele. A regra é simples. Se o passageiro não pedir, o serviço não aparece. Mas ao solicitar no momento do check-in ou até durante a compra da passagem, a experiência de viagem muda completamente. Menos esforço, menos espera e muito mais conforto. O segundo direito esquecido está ligado à seleção de assentos. Algo que muitos passageiros imaginam ser totalmente automático, mas que na prática funciona de forma bem diferente.
Pouca gente sabe que várias companhias aéreas, inclusive brasileiras e internacionais que operam no país, fazem uma reorganização silenciosa dos assentos, algumas horas antes do voo. É nesse momento que lugares mais confortáveis, como poltronas de corredor, fileiras dianteiras ou assentos com mais espaço para as pernas, podem ser liberados sem custo adicional. Passageiros acima dos 60 anos são frequentemente considerados bons candidatos para ocupar essas posições, principalmente porque o sistema tende a priorizar pessoas que viajam com mais tranquilidade. O problema é que, como quase ninguém conhece esse procedimento, a maioria nem olha novamente o mapa de assentos depois do check-in. Basta perguntar no balcão ou revisar sua reserva próxima ao horário da partida para ter acesso a uma melhoria que muito passageiro paga caro para obter. O terceiro direito esquecido está relacionado à bagagem, uma área em que muitos passageiros mais velhos acabam pagando taxas que poderiam ser evitadas em algumas rotas internacionais e até em determinadas políticas de companhias estrangeiras que operam no Brasil. Existe uma margem extra de tolerância para viajantes acima de 60 anos, seja em peso, seja na quantidade de itens permitidos. Essas regras raramente aparecem no e-mail de confirmação ou nos avisos do site, e muitas vezes ficam escondidas em documentos extensos que quase ninguém lê. É por isso que tantos brasileiros acabam pagando excesso de bagagem sem necessidade. Em muitos casos, basta perguntar diretamente no check-in se existe alguma franquia especial para passageiros idosos. A resposta pode variar conforme a companhia aérea, mas é comum economizar um bom valor apenas por fazer a pergunta certa. Mesmo quando não há uma política oficial, agentes de atendimento costumam ter autonomia para flexibilizar o peso quando se trata de um passageiro mais velho. O quarto direito esquecido diz respeito ao deslocamento dentro do aeroporto, algo que pode ser particularmente cansativo em terminais grandes como Guarulhos, Brasília ou Galeão. Muitas pessoas acreditam que pedir ajuda para se locomover dentro do terminal só é permitido para quem tem mobilidade reduzida, mas isso não é verdade. Tanto no Brasil quanto em aeroportos internacionais, existe a possibilidade de solicitar acompanhamento mesmo que você apenas queira evitar longas caminhadas, escadas extensas ou trocas de terminal distantes. Esse serviço pode incluir carrinhos elétricos, atendimento preferencial e orientação até o portão correto, tudo sem custo adicional. O desconhecimento é tão grande que a maioria dos viajantes acima dos 60 atravessa o aeroporto inteiro sozinha, mesmo existindo um direito pronto para ser usado. Como quase não há divulgação, muitos só descobrem o serviço quando o veem sendo oferecido a outras pessoas. Mas basta solicitar no check-in, informar sua idade e necessidade de apoio, e o aeroporto ativa o serviço imediatamente. O quinto direito esquecido envolve descontos e condições especiais que muitas companhias aéreas oferecem para passageiros acima de 60 anos, mas que raramente aparecem nas buscas feitas em sites de comparação ou aplicativos de viagem. Isso acontece porque essas plataformas não conseguem identificar a idade do passageiro e sempre exibem apenas o valor padrão. Porém, ao comprar diretamente no site da companhia aérea, informar a data de nascimento ou perguntar no atendimento, é possível encontrar tarifas reduzidas, regras mais flexíveis de remarcação e até seleção gratuita de assento. Embora nem todas as empresas ofereçam esse benefício, várias disponibilizam descontos pouco divulgados justamente porque dependem do passageiro solicitar. Muitos viajantes acabam pagando o valor cheio por simplesmente não saber que existe uma categoria especial para idosos. Uma simples pergunta no balcão: "Vocês têm tarifa para passageiros acima de 60 anos?" pode resultar em uma economia significativa. O sexto direito esquecido está relacionado ao processo de embarque, uma etapa que costuma gerar bastante desconforto para passageiros mais velhos. O que a maioria não sabe é que muitas companhias aéreas, inclusive brasileiras, permitem que passageiros acima de 60 anos embarquem antes do grupo geral, menos mesmo sem terem comprado embarque prioritário
ou participado de programas de fidelidade. Essa política raramente aparece no cartão de embarque ou nos avisos do aeroporto, porque torná-la pública exigiria reorganizar o fluxo de passageiros e tornaria o processo mais lento. Ainda assim, os funcionários da porta têm autonomia para liberar esse embarque antecipado quando o passageiro solicita de forma direta. Para quem já passou dos 60, entrar no avião com calma, guardar a bagagem sem pressa e escolher o assento com tranquilidade, faz toda a diferença. É um direito simples, prático e extremamente útil, mas como quase ninguém fala sobre ele. Pouquíssimos brasileiros sabem que podem pedir. O sétimo direito esquecido diz respeito às pequenas cortesias que ainda existem dentro do avião. Embora quase nunca sejam divulgadas em muitas companhias aéreas, inclusive algumas que operam no Brasil, os comissários têm autonomia para oferecer bebidas quentes, água extra, sucos ou pequenos lanches de forma gratuita para passageiros mais velhos que solicitam com educação. Essas gentilezas não aparecem no cardápio e não são anunciadas durante o voo, porque as empresas preferem manter a impressão de que tudo deve ser pago à parte. Porém, na prática, a tripulação costuma fazer exceções para quem demonstra tranquilidade e respeito, especialmente passageiros acima dos 60 anos que perguntam se existe alguma atenção especial para idosos. Não é um benefício garantido, mas é muito mais comum do que parece, e para quem está viajando, receber um café, um chá ou até um pequeno snack pode tornar o trajeto bem mais confortável, especialmente em voos longos ou cansativos. O oitavo direito esquecido acontece justamente no momento em que o embarque está prestes a começar. Pouca gente sabe, mas nos minutos finais antes de chamar os passageiros, as companhias aéreas fazem os últimos ajustes no mapa de assentos, liberando poltronas melhores que ficaram vagas por cancelamentos, remarcações ou faltas de última hora. É nessa janela que passageiros acima dos 60 anos têm uma chance real de conseguir uma poltrona mais confortável sem pagar nada. Os atendentes de portão têm autonomia para realocar viajantes e muitas vezes preferem oferecer esses assentos para pessoas mais velhas que se aproximam com calma e gentileza. Como quase ninguém sabe disso, a maioria simplesmente espera sentada sem perguntar nada. Mas simples, vocês têm algum assento mais confortável disponível para passageiros idosos? Pode ser o suficiente para garantir um espaço maior para as pernas ou uma fileira mais tranquila, menos algo que muitos passageiros pagariam caro para obter. O nono direito esquecido está relacionado às compensações e reembolsos que muitos passageiros idosos deixam de receber simplesmente por não conhecer as regras. Quando um voo atrasa por várias horas, é cancelado sem aviso adequado, ou faz com que o passageiro perca uma conexão. Existem direitos garantidos pelas normas brasileiras e internacionais. Dependendo da situação, a companhia aérea pode ser obrigada a oferecer alimentação, hospedagem, transporte, realocação gratuita e até reembolso integral. O que quase ninguém sabe é que muitos atendentes têm autonomia para oferecer soluções ainda melhores para passageiros acima dos 60 anos, desde que o passageiro solicite de forma calma e clara. Ao invés de esperar por horas na fila do balcão, um viajante idoso pode pedir atendimento prioritário, maiores facilidades na remarcação e apoio adicional durante a interrupção da viagem. Nada disso acontece automaticamente, mas quando o passageiro demonstra que conhece seus direitos e pede assistência específica para idosos, a resposta costuma ser imediata. O 10º direito esquecido está ligado ao acesso à informação, algo que deveria ser simples, mas que muitas vezes se torna confuso de propósito. Companhias aéreas e aeroportos sabem que, quanto menos claro for o atendimento, menos passageiros vão solicitar benefícios, compensações ou serviços especiais. Por isso, grande parte das regras destinadas a viajantes mais velhos acaba ficando escondida em documentos extensos, páginas pouco visíveis ou explicações técnicas que quase ninguém entende. No entanto, quando um passageiro com mais de 60 anos pede para falar com um supervisor, solicita detalhes sobre as políticas de atendimento prioritário ou deixa claro que conhece seus direitos, o tratamento normalmente muda na hora. Os funcionários passam a explicar com mais clareza, oferecem alternativas mais rápidas e ficam muito mais dispostos a ajudar. A informação existe, mas raramente é oferecida de forma espontânea. Ela só aparece
quando o passageiro exige respeito e transparência. Conhecer esses 10 direitos não significa pedir privilégios, mas garantir uma viagem mais tranquila, segura e respeitosa menos, exatamente como deveria ser para qualquer pessoa que já passou dos 60 anos. Os aeroportos e as companhias aéreas operam sistemas complexos, onde a falta de informação muitas vezes faz com que os passageiros mais velhos enfrentem dificuldades que poderiam ser evitadas com um simples pedido. Agora que você sabe o que pode solicitar, como funcionam esses serviços e quando é o momento certo de exigir seus direitos, cada etapa da sua viagem pode se tornar mais leve e confortável. A partir de hoje, sempre que estiver diante de um balcão, de um atendente ou de um comissário, lembre-se de que muitos desses benefícios não são oferecidos espontaneamente, eles precisam ser solicitados. Quem conhece pede, viaja melhor. Quem nunca descobre que tem direito, acaba aceitando dificuldades que não precisaria enfrentar.